Êxodo, capítulo 14. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar, pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Sefom. Quando Faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os israelitas clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés: Não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. E tu, levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. Os egípcios, saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado à custa de Faraó e de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé da coluna de fogo e da nuvem viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fê-los andar com dificuldade.
Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. E Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios. E o povo temeu a Yahvé e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo.